atenção. Você vive um relacionamento tóxico? A resposta pode não ser tão simples assim. Afinal, diferenças e algumas desavenças entre casais são comuns. Mas em que momento a relação pode ser definida como tóxica? Os psicólogos alertam para alguns sinais, como agressão física, uso da força, controle exagerado. Não faz isso. Sabe que eu não posso ficar assim. Estamos juntos. Vem, vem. Para! A cena que você viu é de ficção, mas é baseado na vida real. Situações de abusos que acontecem com mais frequência do que imaginamos. Ei, fica quietinha. E que muitas vezes já começa no namoro. São jovens que conhecem desde cedo os desafios de uma relação complicada. No último dia 2 de abril, um estudo foi publicado. Nele, um alerta de que jovens envolvidos em relacionamentos tóxicos e controladores enfrentam o risco de sofrer uma série de problemas na idade adulta, como o uso de drogas, aumento de sintomas de depressão e de comportamento de risco, como a prática da relação sexual sob a influência de álcool e problema de saúde mental. E mais, adolescentes que têm relações amorosas problemáticas são propensos a repetir esses padrões no futuro. Abusos que para os jovens fica mais difícil detectar, justamente pela inexperiência em relações amorosas. São pequenos sinais que os adultos também podem vivenciar. Mas para os adolescentes, esse tipo de abuso podem deixar sequelas para a vida. Relações tóxicas. Adolescentes, jovens e adultos, milhares têm enfrentado problemas dessa natureza. É aquele relacionamento que traz mais problemas para você do que satisfação, do que prazer, do que alegria. E talvez você não consiga se livrar deste relacionamento. Não sabe o que fazer. Já tentou terminar várias vezes, mas a pessoa volta pedindo mais uma chance. E você dá essa chance, passa um tempo bem e logo voltam os abusos, as brigas, a violência, tanto verbal quanto física. Você precisa buscar ajuda. O 483216-6162 está à sua disposição e também o 11-3573-3500 pelo WhatsApp. Você quer conversar com alguém, você quer desabafar, você quer falar da dor que você está enfrentando, agora é a hora, este é o momento. Não se permita deixar viver dentro de um relacionamento abusivo nem um dia a mais. Você precisa buscar ajuda. Durante essa programação você vai acompanhar testemunhos de pessoas que viveram problemas sérios na vida amorosa, mas quando buscaram em Deus a direção, buscaram de Deus a ajuda, conseguiram vencer os seus problemas e hoje têm um testemunho para dar. Nós estamos falando da vida amorosa. Hoje é quinta-feira, é dia da terapia do amor. E hoje um dia tão importante, né? Que marca a vida de tantas pessoas, o dia dos namorados. Quantos têm algo a celebrar e quantos, num dia como esse, trazem à memória momentos tão tristes de relacionamentos frustrados e fracassados. Então, tanto você que tem algo a celebrar, quanto você que está passando por uma dor, você que está enfrentando um problema porque o seu namoro, o seu noivado acabou, o seu casamento terminou em divórcio, você está passando por um momento difícil, hoje é o dia de você buscar ajuda naquele que tem poder para curar o seu interior. Vamos agora acompanhar a história deste casal e a gente já volta comentando. Seu nome? Matilde. E o seu? Silvério. Quem vai começar? Eu. Então, Matilde. Nós viemos de duas bagagens totalmente distintas uma da outra, né? Eu de uma infância de violência, fui molestada 3 vezes, o meu pai é alcoólatra, muita violência. Já ele não. Ele veio de uma infância boa, de uma infância com uma família estruturada, enfim. Aí juntou essas duas bagagens.
A primeira vez que a gente se viu, ele... Estava bêbado. Estava, sim, senhor. Meu Deus. E eu já vinha de um trauma de bebida, de violência por causa do álcool, né? Não ia dar certo, lógico. Enfim, a gente se casou muito jovem, eu tinha 18 anos, teve a nossa primeira filha. Nesse meio tempo, ele se acidentou, ficou 2 anos praticamente sem andar. Uma pessoa que era vazia, cheia de traumas, cheia de coisas ruins, com uma pessoa que não tinha tantos traumas e coisas ruins, mas fazia coisas ruins. Então, o relacionamento não deu certo. Nosso relacionamento era baseado em trabalhar durante a semana para ele beber no final de semana. Porque não tinha relacionamento. Porque só bebia, não tinha outro prazer na vida se não fosse sair para beber ou sair para comer, alguma coisa, sempre bebida. Bebida, bebida, bebida. Até que eu conheci uma pessoa. E eu vi nessa pessoa tudo que eu não via nele. Sabe? Eu via nessa pessoa ele me tratando diferente, só que era pura furada. Por uma armadilha, uma cilada. Uma fantasia que se criou na sua mente. Totalmente uma fantasia, porque aquela pessoa me tratava como ele não me tratava. E aí veio a nossa separação. Nós ficamos durante... 1 ano. Quase 1 ano, mais ou menos. 9 meses, quase 1 ano separado. Nesse meio tempo, obviamente, meu relacionamento não deu certo. E a minha cunhada também veio a ter um problema no relacionamento dela. E ela conheceu a igreja, veio para a igreja. E a gente não sabia que ela estava lutando por nós. Olha só. Nós não sabíamos. Eu não sabia de nada. Um detalhe, ele foi convidado, nesse meio tempo, para vir na terapia. Mas ele veio com outra pessoa. Quer dizer que, enquanto separados, entrou outra pessoa na sua vida. E aí? Entrou várias, né, bicho? Daquele jeito, né? Sair para o mundo e separação. Era uma destruição, né? Não era feliz, né? Não era feliz com ninguém. Aí, até um certo ponto que eu fui convidado para minha irmã, né? E meu cunhado, deu certo para eles. Até minha irmã me convidou, vai, faz a terapia. Eu vim com essa pessoa, né? Eu coloquei o pé aqui na igreja, sentei lá atrás com essa pessoa, parecia que saiu alguma coisa de mim. Não manifestei, mas eu sei que alguma coisa mudou em mim. Energia negativa que estava aí. Energia que estava em mim, eu me coçava todo. Parecia que eu estava, sei lá, dessa noite eu já não era mais a mesma pessoa, já mudou. Eu já não conseguia ficar perto dessa pessoa que eu estava. E eu vim aqui, comecei a vir a outra terapia de novo, outra semana eu vim de novo. Aí o pastor mandou a gente vir aqui na frente, os casais abraçados na época, ele chamava a gente na frente do altar, ficava abraçado, e eu abraçava ela e pensando na minha esposa. Quando foi que essa situação virou? Daí, no dia 17 de agosto, uma sexta-feira, ele queria conversar comigo sobre a Isadora. Só que não era sobre a Isadora. E aí, naquela sexta-feira, ele me chamou para a gente conversar. A gente conversou e ali a gente decidiu voltar. E aí, você decidiu largar outra para ficar com a Aí esposa, que foi o voltar problema, pra né? família? Aí eu tive que ir lá, né? Eu falei para ela, ó, eu falei para ti que o dia que eu separasse de você seria para voltar para minha esposa, né? E foi, só que ela não quis aceitar, foi uma guerra, né? Até o meu cunhado foi comigo lá. Aí eu saí dali, não olhei mais para trás, fui na casa dela, ali a gente começou, reatou, eu comecei a vir, eu fiquei uns 3 meses vindo na terapia, na igreja sozinho. Na época eu e Isadora, ela não vinha. Ela começou a ver a nossa mudança, começou a ver tudo, ela começou a ver. Você começou a ver uma mudança nele? Sim, senhor. Nesse meio tempo, né, nesse tempo que eu não vinha, eu frequentava outro lugar, outra denominação. Eu ia, mas vazia, não tinha... Nada mudava. E aí, quando eu vi a mudança nele, comecei a ver a mudança nele, e aí eu vim, e aí depois daquele dia nunca mais eu saí. Fazem quantos anos? 18. 18 anos. 18 anos atrás. O que mudou em você, principalmente? Me dá, assim, a principal mudança que houve em você. O Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, Vitor, a gente ficou durante 7 anos preenchendo o banco da igreja. Só preenchendo o banco da igreja. Porque a gente vinha, mas a gente não entendia. A gente priorizava a nossa vida financeira ainda. A gente vinha, a gente frequentava, mas a gente dava prioridade a querer ficar rico, a querer ganhar dinheiro, a querer ter prosperidade. Mas a gente não era próspero. A gente só trabalhava e tentava conquistar. Numa opção que a gente quase perdeu a Isadora, que uma cilada também do mal que agiu na nossa vida nessa situação, que a gente entendeu que a gente precisava do Espírito Santo. E aí, de lá para cá, de 2016, quando eu recebi o Espírito Santo e ele também, a nossa vida mudou. Aí, e você, qual foi a sua principal mudança? A minha mudança foi do interior, eu larguei os vícios, né? Eu tinha o vício da bebida, vício do videogame, jogava videogame, essas coisas assim, né? E não dava muita atenção para ela também.
Aí foi mudando, depois que eu recebi o Espírito Santo aqui, numa vigília da madrugada aqui, tudo mudou, né? Tem desconfiança entre vocês? Porque você também errou, você errou, você errou. Aquilo tudo ficou no passado. Totalmente. Com certeza. Totalmente. Não mexe mais com vocês. Jamais. É que nem não Tem tivesse confiança total no outro. Bispo, tanto é que a Valentina, a minha mais nova, ela nem sabia disso. Olha A só. gente nunca nem toca no assunto, só porque realmente é um testemunho. É diferente, porque geralmente quem vem... Fala para dar o testemunho. Isso, totalmente. E não tem desconfiança nenhuma. Hoje ele é o nenhuma. homem que você sempre quis. Com certeza. Você está feliz com ela? Com certeza, bispo. Então arrebentou. E da mudança que o senhor falou, né? Aos poucos, quando a gente... Tudo muda, que a gente não lembra do que a gente era antes. Aquilo parece que literalmente foi apagado. Parece que está falando de uma outra pessoa. De uma outra pessoa. De uma outra pessoa. Isso é o que o Espírito Santo faz. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado. Bem firmes com Jesus. Quantas vezes você já tentou se comunicar com quem ama, mas as palavras não saíram como deveriam? Problemas de confiança, dificuldade em expressar sentimentos, expectativas não correspondidas. Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do amor inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. Matilde e Silvério conseguiram superar todos os problemas que enfrentaram no passado e hoje vivem bem, realmente realizados como marido e mulher. A terapia do amor fez toda a diferença na vida deles. E é o que diz a frase, se dando uma chance. Por que não se dar uma chance? Você que está aí sofrendo, gemendo, passando por tantos problemas no seu relacionamento, era para ser feliz, né? Mas não veio a felicidade, o casamento não trouxe a felicidade, a realização amorosa de se tornar marido, esposa, não aconteceu. Mas será que não está na hora de você se dar uma chance? E o que dizer de você que está hoje solteira, solteiro, separado, divorciado, viúvo, viúva? Por que não se dar uma chance de ser feliz de verdade? Nós estamos nesse mês de junho, dentro da terapia do amor. Esse mês é o mês do amor. Hoje é dia dos namorados e nós estaremos usando esta data para ajudar você que está sofrendo na vida amorosa. Olha só o que diz o texto que nós separamos para você. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. É essa a sua condição? Você hoje se encontra solitária, solitário e aflito ou aflita? Então, o que fez essa pessoa? Pediu ajuda de Deus, orou a Deus, não foi buscar em outra pessoa que resolvesse a questão da solidão e da aflição, mas buscou em Deus. E quando nós buscamos em Deus, nós recebemos dele a resposta, nós recebemos dele a solução. Então, hoje, quinta-feira, os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Márcia e eu estaremos com você às 7h30 da noite em mais uma palestra para casais e solteiros inteligentes que investem na sua vida amorosa. Deus é o criador do casamento. Ele foi quem criou essa instituição. Então, ninguém melhor para ajudar você do que o Criador, não é verdade? Aquilo que você não está conseguindo fazer, resolver por conta própria, venha a quem tem poder para te ajudar. Logo mais às 7h30 da noite, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, para você que está em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, você é nosso convidado especial. Se ele não quiser vir, venha você sozinha. Se ela não quiser vir, venha você sozinho. Alguém tem que começar. E você que se sente solitário dentro de um casamento, aflito dentro de um relacionamento, as coisas não vão bem para vocês.
Então, alguém tem que lutar, alguém tem que dar o primeiro passo para então salvar o que vocês têm de bom. Nós vamos acompanhar mais um testemunho e a gente já volta. Preparado? Como é que funcionava a sua mente? Violenta, ciumenta. Consequência disso eu ficava agressivo, uma mente manipuladora eu tinha. Às vezes vinha um pensamento e aquilo ali eu formava uma opinião e queria concretizar aquilo. Às vezes eu estava lá no serviço e via aquele pensamento, ó, tua esposa está te traindo. E eu formava aquela opinião com aquela pessoa que vinha aquele pensamento e daí queria executar. Né? Chegava em casa, ó, você está me traindo, eu vou te matar. Cheguei a ponto de formar uma opinião na minha mente que ela estava me traindo com meu irmão. Então eu cheguei, falei, eu vou matar ela. E aí coloquei uma faca na cintura e levei ela pro mato. Cheguei lá, dei uma rasteira nela e falei, eu vou matar ela. E ela implorou, até que do nada eu desisti de cometer aquele crime. E de tanto eu xingá-la, desfazer, né, maltratar ela, ela começou da mesma forma. Eu xingava um palavrão e ela revidava. Às vezes eu ia dar um tapa nela, ela vinha pra cima, quebrava um copo em mim, pegava a faca. Eu conheci o Leandro na minha adolescência, né? Logo de início, eu dei uma resistência, não queria namorar com ele. Mas aí o jeito dele foi me conquistando aos poucos, né? E aí a gente começou, ele pediu pra namorar comigo e eu falei com ele, só se você pedir pra minha mãe. Aí foi quando ele chegou, a minha mãe pediu e a minha mãe deixou, aí a gente começou a namorar. Na verdade, no namoro, ele apresentou um pouco do lado dele ciumento, né? Que ele chegou a me agredir, mesmo a gente namorando. Só que eu achava que depois do namoro ele ia melhorar, né? E nisso o meu padrasto falou que eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu terminava com ele, porque ele não tinha um futuro bom para me dar, ou eu terminava com ele e ficava na casa dele. E aí eu falei para ele, não, então eu vou sair da sua casa e vou morar com ele. E aí eu decidi morar com ele. Então já começou a conturbação, né? Então, de tanto ele me agredir, tentar me matar, eu fui criando como se fosse uma raiva dele. E com isso eu adquiri a depressão. Foi quando veio a depressão, em uma das brigas que a gente teve, porque eu já não aguentava mais. E eu tentei atear fogo na casa com as crianças dentro. Eu falei, eu vou me matar para mim não sofrer mais. O meu filho vai morrer para não passar pelo que eu passei na minha infância. E você vai morrer para não ficar com ninguém. Eu queria falar algumas coisas para ela, olhando nos olhos dela. Tem algumas coisas que eu queria falar na cara dele. Edilene, no fundo, eu não queria fazer aquilo com você. Porque eu te amava. Era tanto que às vezes eu fazia aquilo com você, depois batia aquele arrependimento, eu pedia desculpa pra você, mas depois eu fazia tudo de novo, porque eu não queria fazer aquilo com você. Leandro, você quer realmente mudar? Quero. A transformação começou em mim, né? Eu decidi aprender como me comportar diferente e tudo dentro de mim mudou. Então, isso mudou do lado de fora também. E eu aprendi tudo isso na terapia do amor. Como eu tinha uma mente muito manipuladora, eu até pensei, falei, mas essa mulher tá muito diferente. O que tá acontecendo? Será que essa mulher tá ficando com alguém lá na terapia? Não é possível. Porque ela tava muito diferente, me tratava bem. Eu maltratava ela às vezes com palavras agressivas. Ela me respondia bem. Então me despertou a curiosidade de ir com elas às palestras. Então, quando a gente decidiu se reconciliar, eu perdoei ele, aprendi a liberar esse perdão. Hoje ele é outro homem, hoje é um homem transformado, né? Hoje ele tem caráter, né? Não é um homem mentiroso mais. E nas palestras eu aprendi a ser homem de uma mulher só. Né? Aprendi a valorizar a minha família e respeitar, né? E amar isso até o fim. Edilene e Leandro, hoje um casal resolvido. Todos os traumas, todos os problemas, a violência, aquele relacionamento tóxico deixado para trás. Hoje eles vivem bem, há confiança, há respeito, há amor de verdade. Fruto da terapia do amor. E você? Quando que você vai se dar uma chance de ser feliz de verdade? Talvez você carregue uma dor, um trauma, de um relacionamento fracassado. Você diz assim, eu não confio mais,
eu não consigo mais confiar. Se você fizer a terapia do amor, você vai conseguir superar essa dor, você vai vencer. E você que está num relacionamento ruim, o seu casamento está ruim, de má qualidade, então venha buscar em Deus a cura, a restauração do seu relacionamento amoroso. Terapia do amor é para casais e solteiros inteligentes que querem investir na felicidade amorosa. E nós estamos vivendo essas 3 quintas-feiras especiais, se dando uma chance. Hoje, Dia dos Namorados, os horários estão aparecendo aí no seu televisor e especialmente às 7h30 da noite. Márcia e eu estaremos trazendo mais uma palestra a fim de abençoar você na sua vida amorosa. Se você está em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, participe conosco aqui no centro, na Avenida Mauro Ramos, 1310, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. A terapia do amor acontece em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Você acessa agora universal.org/localizar e encontra o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão. Que tal? Na Avenida Celso Garcia, número 605, Brasas, 20 horas, com os professores Bispo Renato e Cristiane Cardoso. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Terapia do amor, se dando uma chance de ser feliz de verdade. Saiba que tudo na vida depende de uma escolha que você fizer. Se você escolher hoje vir à terapia do amor, nesse dia tão significativo para você que está namorando, para você que está solitário, para você que está aflito, venha buscar nele a sua cura, a sua transformação. Você vai agora acompanhar a matéria que fala a respeito do que vem aí neste domingo e o que tem acontecido na Universal nos domingos. Vem aí o dia da decisão. É domingo, dia de concentração de fé e milagres. Após receber a oração da cura, os presentes ouvem uma palavra de fé e esperança. Você tem que carregar as características do Pai. O caráter do Pai, a natureza do Pai, a semelhança espiritual. Então, o que é nascer da água? Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é quando você se batiza nas águas e sepulta nas águas a velha natureza. Esse ato de, mergulhar o corpo da pessoa nas águas significa enterrar a velha criatura, o velho homem, a velha natureza, com as velhas manias, os velhos vícios, o velho geninho dentro dela tem que morrer aqui, para quando ela se levanta das águas, ela começar a viver em novidade de vida. Isso é nascer da água. E aí, tendo nascido da água, agora buscar nascer do Espírito. Porque ali você resolve o problema do seu passado, batismo nas águas. Mas é o batismo com o Espírito Santo que garante o seu futuro, e futuro eterno da sua alma. Iniciar a semana na presença de Deus é colocá-lo como prioridade. Quem comparece às reuniões entende bem a sua importância. Meu esposo fazia parte da fé e ele se afastou e ele foi acometido por um espírito de loucura. E ele, que era um chefe de cozinha renomado aqui no estado, ele perdeu tudo. Ele não conseguia nem fritar mais um ovo em casa. E através da água e a persistência na fé, ele voltou à memória, ele foi livre desse espírito e hoje ele faz as mesmas coisas, melhor ainda do que antes. E o nosso filho, que estava afastado, que se separou com um filhinho pequeno, também através dos propósitos da água, ele voltou para a fé, se casou no casamento coletivo. Na celebração de casamentos que tivemos. Na celebração dos casamentos. E o emprego que ele ia perder, porque o restaurante ia fechar, ele comprou o restaurante e hoje pai e filho trabalham juntos na fé. Tive a minha filha com 6 meses de gestação e eu, no desespero, entrei não era da igreja, entrei na igreja, né?
e fiz um voto com Deus. E foi minha surpresa depois que descobri era a Igreja Universal. E eu fiz esse voto sem saber qual igreja que era. Fiz com Deus, né? E ali depois a minha filha começou a melhorar. Ela tinha todos os órgãos dela prematuros e ela passou a melhorar. Aí como religião assim, ela saiu do hospital, aí eu passei todo domingo trazer ela na igreja. E fui vivendo a minha vida e domingo levava ela na igreja. E aí eu passei a ter problemas com drogas, vícios, doença, depressão. E com 15 anos ela entra na igreja e passa ela a lutar por mim. Uhum. E passou os tempos, passamos todo o processo e hoje a minha filha está no altar. Quer dizer, você trouxe a sua filha, entrou na Igreja Universal sem saber que era universal, que ela nasceu prematura, e Deus fez ela se desenvolver saudável. Sim. 15 anos depois, sua filha entrega a vida para Jesus. Sim. E começa a lutar por você. Lutar por mim. E aí você aceita o Senhor Jesus e entrega a vida ao Senhor Jesus também. Senhor. E a depressão e o sofrimento e os problemas que a senhora tinha? Tudo saiu. Tudo para trás. Tudo para trás. Tem tudo mais passado, nada. Mais nada. E hoje a sua filha? Hoje ela está no altar. É esposa de pastor. Esposa de pastor. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Uma reunião de fé que vai trazer o direcionamento para a sua vida. E nesse domingo estaremos vivendo o dia D. Um dia para tomar decisão de mudar de vida. Você vai trazer a sua dor, o seu gemido, o seu sofrimento ao justo juiz. E ele vai bater o martelo, dando você a vitória, soltando você dessa sentença de morte que você tem carregado sobre você. Domingo agora, especialmente às 9h30 da manhã, em uma Universal mais perto de você. Se você quiser a minha oração, a nossa ajuda, vem aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Vamos juntos determinar a sua vitória. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. São promessas, meu Pai, que o Senhor deixou. Então, meu Deus, há muitas pessoas que se apegam agora a Ti, se apegam com devoção, com fé, com certeza da vitória. Então eu, como ministro da Tua palavra, eu determino e ministro a cura. Seja curado aí agora, seja liberto e abençoado. Seja livre de toda tristeza, angústia, de tudo aquilo que tem lhe causado o sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto de toda a força espiritual do mal. Que haja alegria, que haja paz, que haja luz, que o Espírito de Deus te ilumine. É o que nós determinamos aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Sempre estaremos aqui, orando, pedindo a Deus, porque quando falamos com Deus, Deus com certeza tem os seus ouvidos atentos e as suas mãos estendidas. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe você. Agora é uma questão de decisão. Dê um passo de fé e a sua vida vai mudar.